Mateus capítulo 15, versículo 21. Todos acharam? Amém. O título diz: A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros? Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. Vamos repetir: Senhor, socorre no 3, amém? 1, 2, 3. Senhor, socorre. Mais uma vez: Senhor, socorre. Feche os teus olhos só um segundo. Senhor Jesus, o Senhor é o único que pode socorrer a humanidade. O Senhor é o único que pode socorrer a cada um que está aqui dentro dessa igreja hoje, Pai. Por isso nós chegamos até aqui nesse culto, nesse 6º dia dessa campanha, Papai. É para falar contigo, é para aproveitar a oportunidade de estar frente a frente contigo e orar, Papai, falar com a presença do Teu Espírito Santo, nos humilhar na Tua presença, Pai, agarrando essa oportunidade de socorro diante da Tua presença. Nós agradecemos por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar na casa do Senhor Jesus, amém? Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus, igreja. Bem alegre para Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Queria perguntar para a igreja: vocês sabem pedir socorro? A forma que você pede socorro para Jesus, ela pode mudar o seu destino e ela pode mudar a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Existe uma mulher chamada Cananeia. A casa dela está com legalidades a espíritos imundos. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para salvar tudo que se havia perdido. Mas lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os discípulos falaram para Jesus: despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus fala para os discípulos: eu não vim senão para os perdidos de Israel. Irmãos, Deus ele fez uma promessa para salvar a humanidade, mas primeiramente para salvar os judeus. Só que Jesus veio e ele mudou todo esse testamento. E agora nós que não tínhamos essa oportunidade de estarmos reunidos dentro da igreja, por causa do nosso pecado, por causa do nosso coração, Jesus ele rasgou o véu de cima para baixo, permitiu um contato entre você e ele, cara a cara. Agora você pode pedir socorro diretamente para Jesus através da presença do Espírito Santo. Agora você pode chegar na igreja, você pode dobrar os seus joelhos, você pode, fechar os seus olhos e ligar o seu coração em Deus, porque o Espírito Santo de Deus leva a sua oração até Deus. No Antigo Testamento era necessário o sacerdote, os pastores ali do tabernáculo, receber a sua oferta e orar a Deus e trazer a sua resposta até você. Só que agora Jesus ele quer ouvir você cara a cara. Jesus ele mudou toda essa trajetória. A palavra do Senhor diz em João também que o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. O que significa que João está falando, igreja? A palavra verbo no dicionário, ela significa ação. Então Deus não ficou apenas
palavras. Ele tomou ação e agora enviou Jesus até aqui na terra para falar comigo e com você e para ouvir o seu pedido de socorro. Deus, ele cumpriu a promessa dele. Ele vem salvando a humanidade, todos aqueles que não tinham a oportunidade de chegar até a igreja. Deus mudou o seu destino para você chegar até aqui nessa noite. Deus mudou a sua trajetória. Talvez você morava em outro bairro. Talvez você nem ia chegar até aqui hoje. Você fez outros planos. Mas Jesus, ele fez um trajeto para encontrar você nessa noite. Jesus fez um trajeto para te encontrar cara a cara. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. João diz que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. O que significa, igreja? O Filho de Deus veio até aqui na terra, se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, e estava conosco, em nosso meio, 100% homem, sentindo as mesmas dores, sentindo, sabe, as mesmas provações que nós sentimos, as mesmas tristezas, as mesmas dores. Quando Jesus chegou ali e falou com Marta e Maria e perguntou aonde Lázaro estava enterrado, onde está o sepulcro, naquele momento Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou, igreja? Porque ele não podia fazer milagre? Se ele é todo poderoso? Será que o Pai não tem poder para fazer? Mas só que Jesus chorou porque ele sentiu o que Marta e Maria estavam sentindo no coração. Jesus sente a dor que você sente. Jesus sabe o que você passa, quais são as suas provações, quais são suas lutas para chegar até o culto nesse dia de hoje. Mas Jesus, ele está aqui e ele quer ouvir o seu pedido de socorro, e ele quer libertar a sua casa, ele quer libertar a sua família. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo estava destruindo a família daquela mulher cananeia, porque aquela moça estava endemoniada. O que os espíritos maus fazem, igreja? Ele toma a vida da pessoa, a pessoa não pensa mais por si só, a pessoa não tem mais livre-arbítrio. E Jesus não deu livre-arbítrio para nós, igreja? Sim ou não? Sim. Mas quem crê em Jesus, crê no amor de Jesus para a vida eterna, para não perecer, o seu livre-arbítrio já foi usado quando você levantou as mãos e escolheu Jesus. Então nós não temos escolhas mais, porque nós já escolhemos Jesus. Mas só que a casa daquela mulher estava atormentada. Talvez aquela jovem não consegue dormir mais. Aquela jovem não consegue tomar um banho sozinha mais. Talvez aquela jovem nem pode mais ficar sozinha, porque às vezes dá vontade de tirar a própria vida. Porque o espírito do mal é assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância dentro da sua casa. Glória a Deus. Talvez as provações estão tão difíceis de aguentar, está impossível de aguentar, mas Jesus, ele te encontra nesse caminho. No momento que se torna mais impossível para você, Jesus, ele quer fazer um milagre. Sabe por quê? Porque nesse momento você não pensa mais em nada senão nele. Jesus, ele só vai fazer algo na minha e na sua vida quando o nosso coração estiver totalmente na presença dele. Aleluias. Meus irmãos, aquela casa, aquela mulher, o inimigo está roubando sonhos. Sabe, não está tendo mais realizações de sonhos, de viver em família, de sentar na mesa, de conversar com a sua família, a sua filha. Não se vive mais em família. Agora está sendo atormentada pelo inimigo. Meus irmãos, existe um homem, um missionário chamado Mahesh Chavda. Ele foi criado para ser um grande homem dentro do hinduísmo. Só que Deus levantou ele na terra de uma certa forma, em jejum e oração, que um certo de uma missionária estava fazendo um evangelismo na porta da casa dele. Ela bateu a porta, pediu um copo de água. Quando ele veio, ela entregou uma Bíblia. Tomou a água e foi embora. Só que aquele jovem, ele tinha sede por leitura e por aprender coisas novas. Ali foi a caminhada dele, ele começou a ler a Bíblia e o Espírito Santo de Deus começou a mudar a trajetória dele. Ali Deus mudou o caminho dele e foi encontrar ele. Da mesma forma que Jesus, ele foi passar por Tiro e por Sidom para encontrar aquela mulher. Andando rapidamente na história, esse menino cresceu, se tornou jovem, agora abandonou a religião dos seus pais, e agora Deus está usando ele no jejum e oração.
ele começa a trabalhar dentro de uma escola onde tem crianças especiais, onde tem crianças com vários déficits de atenção e várias doenças. Só que ele está um certo dia em jejum e Deus fala para ele: prega aquela criança chamada Steve. Steve é uma criança agora que ela se arranha, é uma criança que ela se machuca, é uma criança que tem que ficar amarrada, é uma criança que quando é trocada a sua fralda, ela pega as suas fezes e passa e tenta comer. Só que Deus pede para esse rapaz fazer um jejum e quando ele chegar dentro da escola, ele levar até o seu escritório e fazer uma oração por ela. Ele faz a oração em favor dessa criança chamada Steve. Deus repreende o inimigo que estava sobre a criança. Aquela doença que estava sobre ele, que ele se arranhava, se mutilava. Agora a criança tem apenas um leve déficit de atenção. A criança não se arranha mais. A criança conversa. E a criança agora, ela é trocada até sozinha, igreja. Deus começa a mostrar para aquele homem que é espírito imundo se apossando de crianças que tem um pequeno, leve, déficit de atenção. Mas Jesus fala para a igreja hoje: quando ele chega, não vai restar mais nada. Ele vai fazer a cura, ele vai trazer a libertação. Sabe por quê, igreja? Às vezes a família, o pai e a mãe, trabalha muito, corre para cá, corre para lá, a criança fica em casa ou fica com alguém cuidando, fica na escola. Só que o inimigo ele vai lançando dardos inflamados. E às vezes o pai e a mãe se acostumam com a rotina, não percebe o que está acontecendo com a criança. A mãe, aquela mulher cananeia, vai perceber quando a filha já está possuída pelo inimigo. O dia a dia, correria para cá e para lá. O ser humano começa a se acostumar com aquelas cintas, aquelas vidas, a criança de um jeito, aquele menino de outro, aquela menina daquela forma, e vai se acostumando. E passa um dia, passa o outro, o inimigo encontra uma legalidade, o inimigo encontra uma porta, o inimigo encontra duas portas, e agora o inimigo já está se apossando da criança. Agora o inimigo não deixa a criança dormir, a criança corre até a cama do pai, agora corre até a cama da mãe, o pai e a mãe cansado não conseguem dormir mais, não conseguem ter mais a sua vida em família. Vai chegar no nível mais difícil da vida. O pai e a mãe às vezes brigam pela criança, a mãe briga pela criança e aquela harmonia vai acabando. O inimigo ele vai entrando aos poucos, mas nós como seres humanos estamos com os olhos fechados e se acostumando com esse dia a dia. E se acostumando com o dia a dia e a rotina. E o inimigo vai entrando aos poucos como entrou na família da mulher de Canané. Mas Jesus ele não quer que eu e você venham viver uma rotina. Não quer. Jesus mudou a rotina daquela mulher. Jesus sabia com quem estava falando e aquela mulher tinha certeza com quem ela também estava falando. Quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus não fala sequer uma palavra. O que aconteceu aqui na igreja hoje, irmãos? Levemente o pastor se esqueceu de mencionar a nossa irmã Estela. O que ela fez? Estou aqui. Jesus chegou de frente a frente com a mulher canané. A mulher falou: Senhor, Jesus, filho de Davi, socorre-me, a minha filha está endemoniada. Jesus não deu uma palavra, Jesus virou as costas e continuou a andar. Só que os discípulos chegou até Jesus e falou: Jesus, manda ela embora, porque ela está gritando, ela está pedindo socorro, manda ela embora. Só que Jesus falou para os discípulos, o que anda, sabe, aqueles que andam lado a lado com Jesus: eu não vim senão para aqueles que estão perdidos. Eu não vim para aqueles que a humanidade acha que está perdido. Eu não vim para aqueles que a humanidade acha que não sabe, que não pensa, que não é inteligente. Mas eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para mudar o destino hoje. Mas Jesus, ele falou apenas com os discípulos. E de novo a mulher pediu socorro: Senhor Jesus, filho de Davi, socorre-me, porque a minha filha está endemoniada. Aleluia! Irmãos, quando ela fala está endemoniada, é um estado. Então é passageiro. O que acontece na sua vida, se você pedir socorro crendo em Jesus, vai passar em nome de Jesus. Vai acabar, vai ter o término em nome de Jesus. Socorre-me, Jesus, porque a minha filha está endemoniada. Olha o que Jesus fala. É muito pesado o que Jesus fala para ela.
Seria bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorros? Como você se sentiria se Jesus falasse isso para você? Seja sincero. Você vai pedir socorro para alguém? Alguém primeiramente te dá as costas, e depois quando te dá atenção ele fala, eu vou tirar da boca dos meus filhos de dentro de casa para dar para você. No sentido literal, Jesus estava chamando ela de cachorro. Meus irmãos, existe uma coisa: o reino dos céus ele está sendo estabelecido na terra através de mim e de você, para aquele que crê. Mas aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Mas aqueles que conhecem Jesus e ficam dando legalidade, me desculpe, irmãos, mas a prioridade é dos filhos de Deus. Mas Jesus ele não esqueceu de você. Mas a partir do momento que aquela mulher falou, Jesus, filho de Davi, quem é que chama Jesus pelo nome? Pela sua, sabe, pela sua árvore genealógica. Quem é que conhece o Pai dessa maneira? Se não é uma pessoa que sabe quem é Jesus? Aí eu te pergunto, você sabe falar com Jesus? Você sabe pedir socorro para Jesus? Você conhece Jesus nessa noite? Davi já tinha morrido, irmãos. Isaías vem contando a promessa que viria o Messias, sabe, para salvar a humanidade. Então aquela mulher, ela sabe com quem ela está falando, aquela mulher sabe com quem ela está pedindo socorro. E aquela mulher, meu Deus do céu, aquela mulher é mais ousada ainda, irmãos. Ela fala, Jesus, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Aleluia! Meu Deus do céu, aleluia! Ela falou assim, se é para ser, eu quero ser nos seus pés. Se é para ser, eu quero ser nos seus pés. Se é para passar provação, eu quero aqui, ó. Mas a minha casa está na sua mão. Aleluia! Ela se humilhou, irmãos, irmãs, jovens. Ela teve fé no coração, ela soube pedir para Jesus, ela estava com a sua fé concreta em que ela estava pedindo. Se é Jesus, até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai da mesa do seu dono. Imediatamente Jesus falou assim, ó mulher, a tua fé, vai, a tua fé te salvou. A tua fé trouxe o que você desejava nessa noite. Será que a sua fé alcançou o que você deseja hoje? Eu vou te fazer a pergunta de novo. Qual é o tamanho da sua fé hoje? Aleluia! Oh, glória, aleluia! Qual é o tamanho da sua fé nessa noite? Ei, Jesus falou da seguinte maneira, é necessário que eu e você levantamos as mãos diante dos homens, confessando a Jesus, para que quando chegar lá na glória, Ele nos confessará diante do Pai. Mas aquele que não confessar diante dos homens, ele não vai confessar diante de Deus. Sabe o que significa? Hoje Ele encontra você, para ouvir você, para ver a sua mão levantada, para ver o seu coração cheio de alegria por Ele, para quando você ir para a glória, para quando os seus dias acabar aqui na terra, Ele lá em cima fala assim, Deus, fala, Pai, esse é o seu filho, esse é o seu filho, aleluia, essa é a sua filha, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, é necessário nós aceitarmos Jesus. É necessário eu e você, sabe, descer as águas, mudar a nossa direção, convertir o nosso dia. Aquela mulher mudou a direção da vida dela. Aquele dia, ela entregou tudo que ela estava vivendo. Ela encontrou Jesus e mudou a dinâmica da vida dela. Aleluia! Não importa para ela mais nada, mas ela queria sua filha liberta. E ela teve a sua filha liberta. É uma história verídica, irmãos. Pode acontecer na sua vida. Já acontece na vida de milhares de pessoas. Qual é a diferença? Você levantar as suas mãos, clamar por socorro por Jesus, sem pensar em nada. Sabe, sai correndo. Como uma mãe acaba de encontrar seu filho no meio da rua, atropelado, e sai correndo atrás de uma ambulância. É assim que Jesus quer você pedir socorro. Você consegue pedir socorro assim? Você consegue alcançar Jesus assim, dessa maneira? Aleluia!
Porque quando uma mãe ela encontra o seu filho ou o seu pai, encontra o seu filho no meio da rua, que sofreu alguma coisa, que está nem respirando direito, e vai encontrar uma ambulância e um médico, ela não pensa em nada, senão a salvar o seu filho. Assim não salvar o seu filho. E aquela mulher estava correndo para o socorro para salvar o seu filho. Aí eu te pergunto, você precisa de socorro? A sua casa precisa de socorro? Dá uma salva de palmas para Jesus. Às vezes nós falamos assim, mas eu estou orando, eu estou pedindo socorro para Jesus, vou na igreja, mas Jesus não está me respondendo. Primeiro contato que Jesus teve com a mulher cananeia, ele não disse nada. Sabe por quê? Nós não temos um ditado que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Presta atenção, só para a gente finalizar. Deus tomou ação e enviou o Filho na terra. Jesus chega cara a cara com você. Quem tomou ação primeiro foi Jesus. Chegou cara a cara com a mulher. E qual é a sua reação diante de Jesus? Jesus virou as costas. A mulher não parou. Falou, socorre-me, Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim, pois a minha filha está endemoniada. O que Jesus tem gerado dentro de nós? Mesmo que ele ainda não está dando uma resposta para você. O que ele tem gerado dentro de você? O apóstolo João, ele veio pregando no deserto e fala, ó, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um aí, ó, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Se você levantar as suas mãos para Jesus, aceitar a Jesus, mudar a sua vida, se batizar nas águas, Jesus vai começar a transformar a sua vida e a sua casa. Se você dar um passo que está faltando, às vezes o pedido de socorro não é expressamente por palavra, mas é expressamente por ação, por levantar a sua mão, por abrir o seu coração e ter a fé dentro de você. O socorro daquela mulher foi levantar as mãos, pedir para Jesus e o coração já estava crendo. O que falta para você entregar a sua vida para Jesus? Às vezes passa por provações, por lutas, sonhos não realizados. E Jesus ainda está calado. Por que isso, Jesus? Por que não realizou, Jesus? Porque minha casa está assim, Jesus. Jesus ainda está ouvindo você. Mas Jesus quer que você vire a chave e peça socorro da forma certa. A nossa irmã Estela não falou? Eu estou aqui hoje. Jesus fala para você. Você está aqui hoje? Levanta as suas mãos para você. Está aqui hoje? Oh, aleluia! Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Vem, aleluia!